Cara, tu acreditaria se eu dissesse que o Mike Tyson, de 59 anos, vai subir no ringue contra o Floyd Mayweather, um lutador de um peso completamente diferente? Pois é, isso vai acontecer, e eu não tô brincando, vai acontecer em março de 2026, na África. Duas lendas absolutas do boxe, talvez do boxe moderno os dois maiores nomes, um peso pesado destruidor contra um cara que nunca perdeu uma luta na vida de um peso muito mais leve. Parece um roteiro de um filme, talvez um filme de ficção, mas na verdade isso aqui é real. E eu vou te contar tudo o que essa luta tá envolvendo no mundo do boxe e o que significa, porque tá deixando o mundo do boxe de cabeça pra baixo. Então fica comigo que essa história tem um lado obscuro por trás que ninguém tá falando. Prazer, eu sou o Johnny Vicari, criador do Esquiva Falando. Me siga aqui no YouTube pra você não perder nada sobre o mundo do boxe. E cara, obviamente, antes de eu te falar dessa luta maluca, a gente precisa entender quem são esses dois caras, caso você não conheça, que eu acho que é quase impossível. Porque não é qualquer um que vai subir num ringue num evento desse tamanho. O Mike Tyson é um monstro dos pesos pesados. O cara, ele não precisa de apresentação, mas deixa eu refrescar a sua memória. O cara se tornou um campeão mundial dos pesos pesados, mais jovem da história, com 20 anos de idade, mas isso aconteceu lá em 1986. E eu vou te falar que naquela época o Tyson quebrava qualquer pessoa dentro de um ringue. Um cartel absurdo de 50 vitórias com 44 nocautes, 7 derrotas, é claro, mas cara, 44 nocautes. Isso aqui é uma máquina de destruição. Ele unificou 3 cinturões em 87, WBA, WBC e IBF, e foi o primeiro cara a fazer isso nos pesos pesados. O estilo dele, extremamente agressivo, explosivo e previsível. E o cara, quando o Tyson entrava no ringue, a luta podia acabar muito rápido. Coisa assim de 15, 30, 90 segundos para nocautear qualquer adversário. Foram 30 segundos para derrubar Marvin Frazier, por exemplo. Esse era o Iron Mike, o homem mais temido do mundo do boxe. A vida dele não foi só glória, obviamente, teve muita polêmica, prisão, aquela mordida na orelha do Holyfield, que todo mundo conhece, né, no mundo inteiro. Só que ele ficou muito tempo parado. Em 2024, voltou para enfrentar o Jake Paul e perdeu nos pontos. Isso porque eu acho que o Jake Paul, ele tirou um pouco a mão, que podia ter facilmente nocauteado um senhor de idade. Pô, convenhamos, né, pô, 60 anos é um senhor de idade. Mas o cara teve aí mais uma derrota pro seu cartel e ele botou uma grana federal no bolso, né, pelo menos isso. Agora, temos aqui Floyd Money Mayweather. Tu sabe por que ele chama Money Mayweather, o dinheiro Mayweather? Porque ele foi o lutador que ganhou mais dinheiro na história do mundo do boxe. O cara abriu uma promotora, o cara, ele administrava a própria carreira, as próprias lutas, e não ia dinheiro para empresário, ia tudo no bolsinho dele. O cara era um dos maiores empresários do mundo do boxe. Falando de empresário, obviamente, eu vou fazer aqui o meu negócio, né? E não pula, isso é a parte importante, tá? Eu tô deixando aqui uma novidade para vocês. Se você for na descrição desse vídeo agora, você vai poder acessar todos os materiais que eu utilizo para eu lutar boxe. Eu também luto boxe, né, como hobby. E tudo que eu utilizo tá na descrição aqui, com um link de afiliado direto no Mercado Livre. Você pode clicar no link direto lá no Mercado Livre e finalizar o seu carrinho. Se você utilizar meu link, uma parcelinha vem para mim para financiar esse trabalho de gravação de vídeo que eu tô fazendo. Então eu tô deixando aqui desde suplementação até as luvas de boxe que eu utilizo, que é da minha parceira Máximo Boxing. Caso você for comprar no próprio site da Máximo, você quer comprar por lá todo o seu arsenal de equipamentos, utilize o cupom FALA na Máximo ou utilize os links do Mercado Livre que estão aqui na descrição. Vou te falar que a Máximo tem o melhor custo-benefício do mercado de materiais de esportes de combate, seja pro kick, muay thai, boxe, o que você praticar, vale muito a pena mesmo o produto deles. A minha luva já usa mais de 2 anos e não precisei comprar uma nova. Eu recomendo que você treine com os produtos da Máximo, vou deixar todos os links na descrição para vocês e vamos contar agora de um maior empresário do mundo do boxe, Floyd Money Mayweather. O cara, ele transformou o boxe em um negócio, né? E olha que não é à toa que ele ganhou esse apelido. Ele encerrou a carreira com 50 vitórias e pronto, só isso, 0 derrotas. 50-0. Mano, isso não é normal. O cara redefiniu o que é ser um campeão invicto. Foi campeão mundial em 5 categorias de pesos diferentes, que é a super pena, meio médio ligeiro, meio médio ligeiro. Cara, 5 categorias. Isso mostra a versatilidade, mesmo subindo peso. O cara é um absurdo. O estilo dele é completamente o oposto do Tyson. O Mayweather é conhecido como uma das melhores defensores da história do mundo do boxe. O cara esquivava, bloqueava, contra-atacava com uma precisão cirúrgica. Ele era o cara que popularizou o shoulder roll. A gente já fez vídeo aqui específico tanto do Floyd quanto do Tyson, do estilo deles. O Tyson tinha o peekaboo, que a gente já explicou no vídeo, e o Floyd tinha o shoulder roll, que a gente já explicou em outro vídeo, também conhecido como Philly Shell, que era uma estratégia de defesa. Eu vou deixar os vídeos para você ver aqui no final do vídeo. Só que o seguinte, o Floyd, ele não entra no ringue para fazer um show de nocaute, ele entra para ganhar, bem técnico, e ele sempre ganhou, nunca perdeu. Até em lutas gigantescas como Canelo ou até mesmo o Manny Pacquiao, ele ganhou.
e gerou mais de 2,5 milhões de assinaturas em pay-per-view. Foi o cara que foi mais assistido na história do mundo boxe. Já enfrentou o Conor McGregor em 2017 e botou no bolso 370 milhões de dólares só na TV fechada ali. Isso tudo foi pro bolso dele. O cara é uma máquina de fazer dinheiro e sempre sai do ringue com a mão levantada. Beleza. Agora que você conhece e relembrou um pouco da história dos dois, vamos ao que realmente interessa. Quem que definiu que essa luta ia acontecer? A gente tá falando de um peso pesado contra um peso leve, um defensivo contra um agressivo. Por que isso tá acontecendo? O anúncio chocou o mundo do boxe, tudo isso em setembro de 2025. Cara, as redes sociais explodiram. O Mike Tyson anunciou que ia enfrentar o Floyd Mayweather numa luta, obviamente, de exibição, ou seja, não vai valer pros cards dele. Se o Floyd eventualmente perder, não vai manchar o card dele, né? Mas assim, o mundo inteiro ficou: cara, isso aqui não pode ser verdade. Mas era verdade. E ainda é. Em dezembro, o Tyson confirmou mais detalhes, que em março de 2026 ia enfrentar lá na África, num local ainda não divulgado, e o Mike disse: vai ser incrível, a gente vai quebrar todos os recordes. Vai ser um dos maiores eventos da história do esporte. E olha, conhecendo o histórico dos dois, eu não duvido de nada. A luta vai ser organizada pela CSI Sports e também a Fight Sports, que elas são as próprias promotoras dos lutadores que estão envolvidos. A Mayweather Promotion e a Tyson Promotion. Ou seja, vai ter muito dinheiro envolvido. E os dois vão sair com o bolso recheado de dinheiro. Agora, vem a parte que deixa com todo mundo de queixo caído. O Tyson é peso pesado. Na última luta contra o Jake Paul, ele pesou mais de 100 quilos. Mayweather é meio médio, e mesmo depois de aposentado, ele não engordou, tá? A última exibição dele foi contra o John Gotti, que foi a terceira luta deles, e ele pesou naquela luta 73 quilos. Cara, deixa eu fazer uma conta pra você, tá? Eu não sou muito bom de matemática, mas fica claro aqui, né? 25 quilos de diferença. Mano, 25 quilos no mundo do boxe é uma criança, mano. Basicamente, o Tyson engoliu uma criança. No boxe profissional, isso seria impossível acontecer numa luta real. As categorias existem justamente para evitar esse tipo de desigualdade de peso. Mas como é uma exibição, as regras são outras. Provavelmente eles vão usar um catch weight, que isso é basicamente um peso combinado entre os dois. Algo na casa dos 80, 85 quilos, 85, 90. O Mayweather vai ter que subir de peso e o Tyson vai ter que descer de peso. Nenhum dos dois está no auge da forma física. O Tyson muito mais velho do que o Floyd. E tem outro detalhe, os estilos são completamente opostos. O Tyson, mão pesada, agressão pura e quer nocautear o cara desde o primeiro round. Hoje em dia ele não tem tanto gás, como a gente viu contra o Jake Paul, ele gasta todo o gás dele no primeiro round, vai pra cima, pressiona, golpes devastadores, enquanto o Mayweather é defesa e estratégia. Vai ler o adversário, esquivar, contra-atacar nos momentos certos, não vai nocautear, vai se mexer muito, vai cansar o cara no jogo de pernas. É uma frustração garantida, né, lutar contra o Floyd. Então imagina só essa luta. O Tyson tentando encurralar o Mayweather. O Mayweather correndo, esquivando, fazendo o Iron Mike cansar. Seria frustrante? Talvez. Seria emocionante? Talvez também, depende do que você espera. Porque no fim das contas, essa não é uma luta profissional. É um show, é um espetáculo, entretenimento. E a comunidade do boxe tá dividida. E calma que eu já vou falar qual é a minha opinião sobre esse cenário todo. Tem gente que acha que é uma palhaçada completa, que é um desrespeito pro esporte, botar um idoso pra lutar, que é um circo pra eles ganharem mais dinheiro e se aposentar. E olha, eles não estão errados, tá? É um circo, é show, é entretenimento puro. O boxe sempre foi isso, né? Pô, a gente paga pra ver as pessoas apanhando. Mas tem gente que acha isso incrível. Duas lendas no ringue, uma geração não conseguiu assistir eles no auge. Vão poder assistir eles agora ao vivo. Não importa a idade, não importa o peso. É uma história sendo feita. A gente pode falar que o Floyd enfrentou o Tyson. O Conor McGregor já enfrentou o Mayweather. E disse que o cara tá empolgado pra essa luta. E que o Tyson tem chances de ganhar. Que o Iron Mike tá em forma assim. E que a gente pode ver até alguma surpresa. Vamos agora então pro que todo mundo quer saber. O que a gente pode esperar dessa luta? Minhas previsões, chances, será que vale a pena assistir? Vamos lá, primeiro, a gente vai ter que ser honesto. Tyson, 59 anos. Mayweather, 10 anos a menos, 48 anos. Nenhum dos dois está no seu auge físico, longe disso. Mas, cara, tem uma discrepância muito grande dos 48 para os 59 anos. São 10 anos que, cara, vão envelhecer muito o ser humano. O Tyson teve a luta recente contra o Jake Paul e perdeu. E não foi feio, mas também não foi bonito, né? Não foi dominante. O cara tá velho, o corpo não responde mais como antes. O Mayweather tá aposentado desde 2017, muito mais recente. Fez algumas lutas de exibições, luta relaxado, sem pressão,
tá pelo show, é um cara muito mais novo, se manteve fisicamente muito melhor do que o Tyson, então a gente não espera uma guerra épica de nocaute, eu acho que não vai ser isso. Provavelmente as regras vão ser de uma luta de exibição. O que isso significa? Luvas maiores, então por exemplo, aqui eu peguei uma luva, essa aqui é uma luva da Maximum do Popó, inclusive, que nunca enfrentou o Floyd Mayweather, seria uma baita luta, tá? Essa aqui é uma luta de 14 onças. Cara, 14 onças é uma luva assim que a galera normalmente para sparring usa 16 onças. É uma luva maior, mais gordinha, que tem mais amortecimento. As lutas profissionais de boxe hoje, de pessoas em elite, usam 8 onças. É uma luva com pouca maciez. Cara, vai doer o rosto do adversário. Normalmente em lutas de exibição, ainda mais quando a gente bota pessoas mais de idade para lutar, as luvas vão ser de 14 onças para cima, tá? Alguns podem falar que vai ser 12 onças, talvez 14, provavelmente 16. Mas a gente não sabe o que esperar ainda porque não saiu esses dados. Provavelmente a gente vai ter um número reduzido de rounds também, talvez 6, talvez 8, talvez 4. No máximo a gente vai ter 8 rounds, sem juízes oficiais de confederações de boxe, ou se tiver, pode ser que eles nem declarem um vencedor. É muito comum em luta de exibição ter um empate, e é o que provavelmente a gente vai ver nessa luta, tá? Sendo bem transparente com vocês. É o formato padrão de exibição. O Tyson fez contra o Jake Paul, o Mayweather fez contra o Logan Paul. O objetivo não é decidir quem é melhor, mas sim entreter as pessoas. Se eu tivesse que apostar, olha, depende das regras. Se for uma luta mais livre, com pouca proteção, o Tyson pode ter uma chance. O cara tem força, pode encurralar o Floyd Mayweather nas cordas, ele não conseguir sair, conectar sem querer ali um gancho limpo e o Mayweather vai pro chão, porque, cara, ele nunca tomou um soco de um cara como o Tyson. Mas isso é um si gigantesco. O Mayweather é um mestre em não levar golpes. Ele foi o cara que fez a carreira disso, a defesa dele impecável. Então, provavelmente, o que a gente vai ver é Tyson tentando pressionar, Mayweather esquivando e correndo, fazendo o tempo passar, fazendo sequências rápidas, bate e sai. Se tiver pontuação e tiver um vencedor, Mayweather ganha fácil. Se tiver algum nocaute, será apenas do Mike Tyson. Mas o que eu realmente acho que vai acontecer é um empate. Então assim, acho que não vai ter um vencedor declarado, só um show mesmo, provavelmente um card com outras boas lutas, boxeadores que, tanto o Tyson como o Floyd, e principalmente o Floyd, são boxeadores que gostam de revelar outros boxeadores. Cara, o Floyd, ele introduziu o Terence Crawford no começo, o Gervonta Davis, que são os pupilos do Floyd. Então é muito comum que no card dessa luta, nas lutas anteriores, o Floyd leva algumas promessas para dar atenção para eles, para dar um pouco de marketing. E é para isso que serve o evento de exibição. A gente bota uma grande luta que todo mundo quer ver, algumas lutas menores de boxeadores que a gente pode se surpreender com a melhor luta. Então assistir o evento inteiro é muito importante para a cena do boxe do que apenas assistir essa luta. Esse é o verdadeiro motivo da luta, né? Porque assim, essa luta não é para provar quem é o melhor ou quem foi o melhor na sua época, não é sobre um legado esportivo. A história não vai ser apagada de nenhum, tá? A verdade é que, assim, se você pensar no final, é sobre introduzir nova geração de boxe e, principalmente, dinheiro. E nostalgia também um pouquinho, tá? Tyson e Mayweather, eles juntaram bilhões de dólares das suas carreiras. Agora eles vão querer fazer tudo isso de novo, né? Aquele dinheiro para aposentadoria. O público pode criticar, mas vai assistir. Porque eles são duas lendas, histórias vivas. Mesmo sabendo que é um show, a gente vai assistir porque é o Mike Tyson. Porque é o Floyd Mayweather. E o que isso significa pro boxe de verdade? Pode ter gente que reclama, diz que essas exibições estão matando o boxe, mas eu discordo. Isso existe desde os anos 80, 90 e até muito antes. Boxeadores, depois dos seus 40 anos, continuando lutando e chamando a nova geração, introduzindo novos boxeadores. O boxe profissional é isso aí, tá, gente? Campeão tá ali dentro, lutas de verdade continuam acontecendo, essas exibições só expandem o público e trazem público para quem não acompanha o esporte. E quem sabe cria novos fãs, novos interesses. Eu comecei no boxe por causa disso. E se isso gera dinheiro, obviamente, mantém o boxe relevante na mídia. Então tá valendo. A expectativa é março 2026, África, 2 ícones, 2 gerações, um ringue. O Tyson prometeu que vai quebrar recordes e esse será um dos maiores eventos da história do boxe. Uma luta que a gente vai falar por gerações, quem sabe. E olha, com a máquina de marketing que a gente tem atualmente, que esses dois têm no nome deles, eu acredito que vai ter transmissão global. Talvez uma Netflix, tomara que seja de graça na Netflix, que foi o sucesso do Tyson contra o Jake Paul. Mas pode ser que a gente veja uma transmissão aí numa DAZN da vida, com pay-per-view pago, o que vai tirar um pouco das milhões de pessoas assistindo. Mas ainda assim vai ter milhões de pessoas assistindo. Vai ter polêmica, vai ter debate, vai ter muita coisa envolvida por trás dos bastidores dessa luta. E no final de contas, o que eu falo é,
não importa quem ganha. Importa apenas o que a gente vai testemunhar na história. Dois grandes nomes do boxe no mesmo palco. Entretenimento sim, talvez, é um grande circo, mas com certeza será inesquecível. Eu vou te falar que eu fiz um tier list recentemente das décadas do boxe. Eu comentei qual que foi a melhor década. Foi os anos 70, 80, 90, os anos 2000, 2020? A resposta vai te surpreender. E o Mike Tyson e o Floyd estão naquela lista. E eles contam bastante o porquê eu classifiquei essas duas décadas onde eu classifiquei. Vale muito a pena ver esse vídeo. Também convido você a entrar aqui no meu canal e buscar depois os vídeos tanto do Mike Tyson quanto do Floyd Mayweather, que a gente tem um documentário completo deles. Te vejo lá, trago mais notícias assim que essa luta acontecer.